você não viu. Devido ao grande volume de gente querendo participar da aula, nossa, deixando eu até confuso aqui, quem que responde primeiro, eu vou falar então. Aqui, então, só relembrando da aula passada, né? Já que durante as aulas não estuda, algum momento vai ter que estudar, né? Se não estuda antes, com tranquilidade, vai estudar na última hora. Então, nós temos aqui o eletrodo, né? Como o próprio nome já diz, já falava, revestimento, alma do eletrodo. Aqui eu tenho o metal da alma do eletrodo sendo transferido, né? As gotículas de metal. Aqui, ó, alma do eletrodo, revestimento, as gotículas de metal sendo transferidas, né? A poça de fusão, material base, metal, o cordão de solda, né? O metal solidificado, depois aqui. O que não está nítido aqui aparecendo, que é a casca, né? A escória. Tá? Então, isso são elementos que estão presentes. Então, você conhecendo a teoria da solda, é muito mais fácil de você enxergar e saber o que acontece durante a solda, aprimorar uma técnica, fica melhor quando você entende o que está acontecendo, né? Que eu mostrei na semana passada. Nós falamos lá. Então, ó, aqui nós temos as gotas, né? No caso aqui, você percebe da onde que vem os respingos. Quando você vê vídeo explicando o defeito da solda, que são os respingos, né? Então, isso daqui. E lembrando o seguinte, que aí nós iríamos começar a falar de corrente de elétrica do processo de soldagem com o eletrodo revestido. Por quê? Porque é uma solda elétrica que usa o processo de fusão do metal, né? Eu vou fundir o metal para realizar a união das duas peças, ou realizar o cordão de solda, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos lá, agora nós mostramos aqui, eu avancei lá para mostrar o vídeo que eu mostrei na semana passada, certo? Nós falamos de comprimento do arco, que é um dos parâmetros importantes para controle de qualidade de solda, para você ter se você tem um controle bom do eletrodo ali soldando, então o comprimento do arco é um parâmetro a ser observado. Por quê? Porque o eletrodo vai gastando e você tem que vir abaixando, acompanhando. É igual foi falado. E a questão dos princípios do processo do abertura, manutenção e extinção do arco elétrico. Já foi falado semana passada. As máquinas, corrente contínua e corrente alternada, né? Isso daí vocês já sabem o que é uma corrente contínua, corrente alternada. E as mistas, onde você consegue viajar entre essas duas correntes. Depois, temos uns tipos de máquinas com aplicação. Então, isso daqui está, se não me engano, na apostila que eu passei com eletrodo revestido. Lá e mostra lá, por exemplo, tipo de fonte. A fonte é a fonte de energia, então é a máquina de solda em si. Né? Aí você vai ter os cabos, os acessórios ali que a gente vai mostrar. Tipo de fonte convencional, tiristorizada, analógica, chaveada ou híbridas e inversora. Então, a convencional, a saída fixada pelo projeto, resposta lenta, sem estabilização da rede. Então, eficiência elétrica razoável, características grande, pesada, robusta e resistente. Dura muito, são máquinas mais antigas, então você consegue usar em várias aplicações. Nesse caso aqui, tem algumas siglas em inglês que ajudam a nós entendermos vários lugares que aparecem elas. Por exemplo, Shielded Metal Arc Welding seria eletrodo revestido. Por quê? É metal protegido. É a alma do eletrodo com revestimento. Esse shielded seria revestido. Então, shielded metal seria eletrodo revestido. Arc welding, arco elétrico, welding, soldagem. Então, soldagem com arco elétrico de metal revestido.
É eletrodo revestido. No caso, a gente substitui o arc aí por eletrodo, que já representa que é uma vareta metálica que vai participar do processo de arco elétrico, e nesse caso ele é consumível. Tá? É também utilizado em GTAW, que é o quê? Gas Tungsten Arc Welding, seria soldagem a arco elétrico, com tungstênio, eletrodo de tungstênio, que aí não é consumível esse eletrodo, a gente vai chegar neles mais para frente, e utiliza proteção por gás. Então, eu tenho esse gás aqui, porque é proteção gasosa, que vem a soldagem, TIG, traduzindo. E a última aqui, ó, Gas Metal Arc Welding. Então, soldagem a arco, arc welding. Gas metal seria um eletrodo metálico. Nesse caso, subentende-se que quando ele fala o metal, é consumível, porque não fala o metal específico. E o gas no começo, que é a questão da utilização do gás diretamente como proteção da solda. Tá? Então, eu tenho vários tipos lá e depois dá uma olhada de acordo com o tipo de equipamento. Vantagens da corrente alternada. Esse é muito interessante porque, na prática da soldagem com eletrodo revestido, que é muito aplicada, o que nós temos? É justamente essas características. Então, vamos seguir a elas. Primeiro, deixa eu colocar aqui um... Primeiro, a corrente alternada não é sensível ao fenômeno do sopro magnético. Por quê? Porque ela alterna o caminho entre positivo e negativo. Então, ela fica o tempo todo alternando. Então, você não tem um sopro magnético tendendo a um sentido. Por quê? Porque ele alterna o fluxo elétrico, certo? A corrente ela é alternada. Então, por isso, ela já mata isso daí. Maior velocidade de solda. Por quê? Possivelmente por causa da inversão do sentido. Essa inversão do sentido ajuda a limpar a região da solda. Por quê? Porque o fluxo vem de elétrons, vai e volta, ele vai ajudando a limpar alguma impureza na solda ali, nesse vai e volta, que a gente vai ver que ele funciona bem em outras situações. Depois a gente vai chegar mais adiante da corrente alternada. Então, as máquinas de soldagem em corrente alternada são de menor tamanho, custo e peso. Principalmente porque a corrente elétrica da tomada já é alternada também. Né? Além de exigirem menor manutenção. Tá? Consumo de energia. Então, aí está falando um rendimento de 0,8, quer dizer, 80% no transformador, 0,5 no gerador e 0,6 no retificador. Então, você consegue um rendimento melhor da conversão energética no transformador. Então, dependendo da empresa, compensa ter um equipamento desse se for utilizar soldagem de corrente alternada, usar o transformador. Maior refinamento no metal depositado, devido à agitação no banho de fusão. Então, a gente viu, nós vimos o quê? E lá no vídeo, mostrando justamente a solda sendo realizada. Então, a solda sendo realizada mostra a questão da agitação no banho. Então, essa agitação no banho consegue melhorar o refinamento do material que está sendo depositado. Tá? Então, dá uma vantagem com relação a isso. Outras vantagens. Agora não, agora é da corrente contínua, perdão. Aí nós falamos da alternada, agora é da contínua. Permite a utilização de eletrodo com elementos pouco ionizantes. Por quê? Porque aí você consegue manter o fluxo de elétrons em um sentido. Então, se não é muito ionizante, você consegue forçar. Por quê? Porque ele não fica alternando, então ele consegue concentrar. Melhor uso de eletrodos para ferro fundido e aço inoxidáveis, por causa do fluxo em um sentido para melhorar a deposição. Mais recomendada para soldagem de chapas finas e soldagem fora de posição. Por quê? Por dois motivos. Na chapa fina, você consegue regular a corrente contínua num sentido que não vai forçar muita chapa, que aí o calor vai mais para o eletrodo. Aí você consegue jogar uma corrente menor para fundir o eletrodo e depositar na chapa fina. Então já é uma dica. Aí depois vai ficar mais claro quando eu explicar as configurações de corrente contínua. Tá? Porque alternada não tem, é positivo e negativo entre eletrodo e peça. Tá? Aí
Então, não tem um segredo, porque eles ficam alternando o tempo todo. E no outro caso, como, por exemplo, a penetração, já é o caminho inverso. Então, quando fala para poder soldar fora de posição, quer dizer, soldar, por exemplo, você está embaixo de onde você vai soldar, vai ter que se proteger de respingo de solda, senão vai te queimar todo, né? Pior do que espirrar gordura quente, né? Qual que é melhor, gordura quente ou metal, um aço derretido, né? Pingar aço derretido em você. Então, no caso, tem um tipo de configuração de corrente contínua que vai favorecer a empurrar o metal no sentido, por exemplo, no sobre-cabeça. Vai soldar de baixo para cima. Então, tem que esse metal, o fluxo magnético tem que empurrar esse metal maior do que a questão da gravidade, né? Mas vai ter respingos que vão soltar e vai sofrer a gravidade, né? A gravidade vai agir. O Newton vai interagir com vocês. Aí, então, justamente essa configuração favorece em situações diferentes, com configurações diferentes. Chapa fina e fora de posição, que são casos opostos. Então, a mudança de polaridade permite modificar certas características do depósito. Então, ao mesmo tempo que ela vai afetar chapa fina, posição de soldagem, a penetração de acordo com a configuração do seu equipamento, se ele é corrente alternada ou corrente contínua. No caso, corrente contínua, configurado de um jeito, afeta a penetração. Configurou de outro jeito, ele vai ser melhor, por exemplo, para a chapa grossa, que coincide com a soldagem fora de posição, que é o mesmo caso. Você quer mandar mais metal ali, a chapa é mais grossa, é mais difícil de fundir, joga mais energia para a chapa, concentrar o fluxo indo para a chapa e não para o eletrodo. Tá? A corrente contínua é independente de circuitos elétricos, pois pode ser gerada por grupos eletrógenos. Grupos eletrógenos nada mais é traduzindo do que gerador de energia. Por exemplo, um gerador de combustão. Você tem um motor elétrico, um motor de combustão, um motor gasolina, diesel, que aí você vai abastecer, vai ligar ele vai girar, e esse movimento, o giro do motor, vai girar um gerador de energia elétrica, como se fosse um alternador do carro, e ele vai gerar energia elétrica. Então, essa energia gerada já é produzida por grupos eletrógenos, por geradores de energia. Se você pegar uma bicicleta e começar a movimentar um dínamo ali, um alternador mesmo, então você vai ter, no fim das contas, corrente contínua. Então, você consegue gerar corrente contínua. Tá? Se for para mudar, então você tem geradores de energia que tem que converter essa energia para corrente alternada, por exemplo, se for enviar para as tomadas, porque aí não tem como misturar corrente contínua com corrente alternada. Tá? Tem que converter para poder adicionar. Ok? Então vamos seguindo. Se qualquer dúvida, vão falando aí. Terminamos, então, algumas características de corrente contínua. Tem um outro que não aparece aqui, que nós vamos falar mais adiante, que é a limpeza de óxidos. Por exemplo, para soldagem de alumínio, tem tipos de solda mais apropriados, mas tem que utilizar a corrente alternada melhor. Por quê? Eu poderia usar corrente contínua quando o fluxo de elétrons, o negativo é no eletrodo. Por quê? Não, o negativo é na peça, que aí vai do negativo para o positivo, o fluxo de elétrons. Aí você consegue realizar a limpeza do óxido de alumínio. Por quê? Você fala, nossa, mas o alumínio tem corrosão? Tem oxidação? Tem. Só que a oxidação do alumínio, ela acontece na superfície que está em contato com o ar, aquele óxido de alumínio, então ele forma uma casca que tem ponto de fusão maior do que o próprio alumínio que está embaixo. Então, ela atrapalha um processo de soldagem. Ela o óxido de alumínio é uma camada protetora do alumínio que ele oxida e para. Ele não é igual à oxidação do ferro, do aço comum. Por quê? Porque ele vai corroendo o aço, certo? Ele vai interagindo, transformando, oxidando o ferro ali e não para.
No caso do alumínio, ele em contato com o ar para. Por isso que, se vocês olharem, por exemplo, vídeos de fundição de alumínio, forma uma nata, fica aquele reservatório com alumínio fundido. Antes de realizar o vazamento no molde, você tem que retirar como se fosse uma nata que forma na superfície ali do cadinho, né? Da nossa leiteirinha de alumínio derretido. Por quê? Porque o alumínio em contato com o ar formou o óxido de alumínio e aquela película, você percebe que aquela película não está fundida. Aí você retira essa película e faz o vazamento, né, do metal no molde. Aí você consegue ter o alumínio ali em si, certo? Então tem até, às vezes no vazamento, tem um sistema que não deixa a parte superior, como se fosse essa nata, entre aspas, né? Como se estivesse fervendo um leite caipira aí, o leite da roça, forma aquela nata por cima, aí você retira a nata para tomar o leite, né? Fazer aquela natinha com sal para passar no pão ali. Bater uma natinha com sal fica gostoso também. Então, sobre corrente contínua também tem essa questão da limpeza de óxidos, se você tiver o fluxo correto. Mas a gente vai entrar mais em detalhes nos próximos tipos de solda. Depois nós temos o quê? Composição do revestimento do eletrodo. Então, nós temos aqui o revestimento do eletrodo tem materiais orgânicos ou minerais em pó, aglomerante, geralmente silicato de sódio ou potássio. Inclusive, tomar cuidado, porque geralmente quem faz esse tipo de solda, evitar a questão da fumaça que solta da queima do revestimento. Então, aquela ali é evitar, porque tem componentes tóxicos. O pessoal estava até bolando máscaras que fizessem isso, puxasse e soltasse para cima, para evitar respirar esses gases da solda, certo? Então, ele puxa o gás que iria por debaixo da máscara ou de encontro ao soldador, né? Para poder retirar esses gases. Teve até uma amostra, não sei se vocês viram, daquela da noite, que convidou o pessoal todo, e teve alguns alunos que fizeram muito legal. Usou um sensorzinho de gases ali, sentiu os gases, ela ligou, fez fumaça, ligou, aí ela já começava a jogar fumaça, sugando, né? Como se fosse um cooler aquele ventiladorzinho de computador, né? Para refrigerar lá internamente o computador. Você põe ali, ele suga, aí você põe um sisteminha que ele vai jogar isso para cima, por exemplo, da sua cabeça, para aqueles gases saírem e você não respirar eles. Elementos de liga, então você pode ter elementos no revestimento que podem participar da solda, como elementos de liga do material de adição. Por exemplo, e desoxidantes, porque se alguém aprofundar, por exemplo, em fundição, vai ver que tem elementos que você consegue adicionar no processo para desoxidar, tais como ferro cromo, ferro manganês, que se você estudar, aprofundar sobre fundição, são elementos que são adicionados para equilibrar a composição química do aço, por exemplo, no processo de fundição. Então, eles podem estar presentes no eletrodo, tá? Para criar um eletrodo que tem características de melhorar o metal aonde está sendo depositado. Por quê? Você está fundindo o metal para unir as peças, tá bom? Então, essas características da fundição ajudam aqui também. Por quê? Porque estamos falando também de fusão de metal. Estabilizadores de arco, formadores de escória e materiais fundentes, que é materiais que vão facilitar o processo de penetração, de aderência do metal, né? No caso, melhorando a penetração ali no metal de base, fazendo uma melhor conexão entre metal de base e metal de adição. Então, materiais fundentes fazem isso, ajuda na fusão e na interação entre os elementos. Materiais que formam uma atmosfera protetora, no caso, então, a queima vai gerar gases que protegem a solda, que é importante demais a questão de proteção. Quer ver? É só você pegar
Tem casos de eletrodo, por exemplo, que às vezes deu de entortar e quebra o revestimento, porque o revestimento é mais duro, então ele acaba quebrando e ficando desprotegido o eletrodo. Aí você tentar pegar e soldar com esse eletrodo sem o revestimento. Aí você vai ver a dificuldade e a péssima qualidade que fica. Ok? Então, funções do revestimento do eletrodo, continuando. Proteger o arco elétrico contra o oxigênio e nitrogênio do ar, quer dizer, formar atmosfera protetora, através dos gases gerados pela decomposição do revestimento em alta temperatura, a queima dele, né? Reduzir a velocidade de solidificação, deixar mais lenta a solidificação, quer dizer, melhorando a qualidade e refinamento do material depositado. Então, isso aí já fica para você deduzir. Então, você conseguir enxergar essa dedução da velocidade de solidificação com refinamento da estrutura, legal, você está relacionando, por exemplo, como se fosse tratamento térmico com soldagem. Proteger contra a ação da atmosfera e permitir a desgaseificação do metal de solda através da escória. Então, reduzir a velocidade de solidificação vai afetar segregação da escória para não ficar impureza lá dentro. Essa escória ajudar a carregar gases que podem ficar retidos dentro da solda, certo? E, ao mesmo tempo, formar proteções para a solda. Facilitar a abertura e estabilizar o arco, então elementos ionizantes, ajudar a abertura e estabilização do arco. Para você o quê? Facilitando, você consegue abrir com distâncias pequenas e fazer uma boa manutenção da solda com pequeno comprimento de arco, melhorando a qualidade e diminuindo a ZTA, zona termicamente afetada. Introduzir elementos de liga no metal depositado e desoxidar o metal de solda. Lembra dos elementos desoxidantes, então pode ter essas características também. Facilitar a soldagem nas diversas posições de trabalho, né? Então ajudar no fluxo elétrico, o elemento ionizante, todas aquelas questões vão ajudar nesse quesito nessa função. F. Servir de guia às gotas em fusão em direção ao banho, elemento ionizante. Então, vai ajudar o quê? Que as gotas sejam conduzidas pelo fluxo eletromagnético ali, né? Pelo fluxo do arco elétrico. E se eu conseguir um arco curto, eu vou ter um direcionamento mais preciso do metal de adição. Constituir-se em isolante, para quê? Para que o metal de adição seja direcionado da ponta da alma, você olhar o miolo do eletrodo, diretamente para a peça, para que o metal de adição não tenda a espirrar para os lados, para sair para outro sentido que não seja o que você queira. Então, você isola, o revestimento tem essa característica isolante elétrico, né? Então, se você ficar encostando o revestimento, é mais difícil de abrir o arco. Por isso que o pessoal vai dar uma riscada, ele põe até o eletrodo mais em pé um pouquinho para abrir o arco, e depois, às vezes, dá uma inclinadinha e vai começando a solda ali. Por isso que, às vezes, o pessoal até vai começar a solda, muitas das vezes ele começa a solda numa peça de sacrifício, no começo da peça de verdade, ele coloca junto. Tem algumas técnicas dessa. Então, você tem o início da solda, que às vezes é mais atribulado, começou, teve que esquentar o eletrodo do lado, aí vem começar a solda. Então, você faz o cordão de solda antes de começar a peça de verdade. Então, tem como se fosse uma peça de sacrifício. Você vem, vai soldando e depois você vai lá e retira, corta, faz o procedimento e retira esse material, que essa pontinha, esse metal da ponta que você não utilizaria, tá? Então, é mais fácil realizar dessa forma a soldagem em alguns casos, tá bom? Tem técnicas relacionadas com essa característica. Elétrico na soldagem, soldagem com arco elétrico, né? Então, você tem facilidade. Acho que depois eu tenho que corrigir, porque tem um erro aqui. Acho que apagou alguma coisa aqui no meio e não vi. Você consegue soldar em chanfros estreitos ou de difícil acesso.
Ah, perdão. Aqui dividiu, não era para dividir. Constituir-se em isolante elétrico na soldagem em chanfros estreitos ou de difícil acesso. É justamente porque, como a solda, como o revestimento, sendo isolante elétrico, você consegue direcionar o seu fluxo de soldagem em cantos estreitos, né? Por exemplo, você vai soldar uma chapa em 90 graus aqui, uma soldagem no canto. Então, se ela não fosse isolante, ela ia ficar jogando metal para um lado ou para o outro. Então, se você direcionar corretamente, você vai conseguir um cordão de solda e direcionando o metal para exatamente a união que você quer. Por quê? Senão você começa a soldar, você solda um pouco mais fora da onde você quer. Por exemplo, aqui, ao invés de soldar na ponta, você solda um pouco para dentro. Aí quando você vai ver, você passou um cordão de solda, mas não soldou nada. Não uniu peça nenhuma. Tá? Você uniu nada com coisa nenhuma. Ok? Então, depois eu tenho que arrumar isso daí. Deixa eu até mexer agora, senão eu vou acabar não vendo isso daí. Eu vou parar a apresentação rapidinho e já vou corrigir a apresentação de vocês. Porque aí fica mais fácil. Aí, agora fica certo. Salvar. Aí depois salvar em PDF aqui, como caso para se for enviar para vocês. Aí, PowerPoint não. Tá lá. Ok. Ah, agora nós temos um aqui. Aí eu vou ver depois, que eu acho que essa apresentação eu vou até apagar. Mas vamos voltar ao que interessa. Né? Desculpa aí um pequeno contratempo. Então, agora, vamos prosseguir. Funções do revestimento, né? O vídeo que nós já vimos, vamos seguir adiante. Tipos de revestimento. Nós temos revestimento oxidante, básico. Isso aqui é um resumo que tem na apostila, passada para vocês do eletrodo revestido. Então, lá está explicando. Revestimento oxidante é óxido de ferro com ou sem óxido de manganês. Escória é do tipo oxidante, abundante, então gera mais escória esse tipo de revestimento, e que se remove com facilidade. Então, ela não tem muita aderência. Baixa penetração e baixa propriedade mecânica. Então, hoje em dia, é superado pelos rutílicos, que são mais comuns. Tá? O tipo oxidante não se usa muito. Então, revestimento básico, próximo. Chamar atenção para a característica de higroscopicidade, que é o quê? Capacidade de absorver umidade, né? Do ar, por exemplo. Aí é tomar cuidado, porque o fluido de freio do carro também tem essa característica, higroscopicidade, absorver a umidade do ar. Por isso que de tempo em tempo você tem que avaliar o teor de água no sistema hidráulico do freio, né? No fluido de freio, para quê? Para ver se aquele fluido de freio ainda está valendo, né? Senão ele vai poder, numa descida de serra que você precisa usar muito, por exemplo, o freio, ele pode superaquecer, gerar bolhas de ar e numa hora que você precisar, ele começar a dar sinais de falha. Ficar sem freio, né? Então, o básico aqui, questão da higroscopicidade, altas quantidades de carbonato de cálcio, escória de caráter básico,
pouco abundante, então tem menos escória, e de rápida solidificação, certo? Então ela solidifica rápido. Penetração é média, então já melhora a penetração, mas a característica da escória já não é tão boa. Porém, o metal depositado é de elevada pureza, com baixo teor de enxofre e com valores baixos de hidrogênio. Só que tem que tomar cuidado. Higroscopicidade absorve água, né? A umidade, a água da atmosfera, através da umidade. E se você absorver água, você tem hidrogênio nessa composição. Então, esses baixos teores de hidrogênio, só se o eletrodo estiver seco, não estiver úmido, né? Aí, senão você vai ter problemas, trincas de solidificação e trincas a frio, respectivamente. Tá? Elevada resistência mecânica e resistência à fadiga. Então, tem que tomar algum cuidado com um eletrodo básico, mas ele dá uma boa solda tomando certos cuidados, né? É igual o carro novo. Se você não cuidar, você vai ter depois, o carro é uma bomba, dá muita manutenção. Depois que começa a estragar, aí, não, tem que dar manutenção e usar seguir recomendações, né? Aditivos, nos sistemas, tudo certinho. Revestimento ácido. Então, nós falamos de oxidante básico, o oposto do básico, ácido, à base de óxido de ferro e óxido de manganês, ou de titânio ou de silício. Perdão. Escória é de caráter ácido, abundante, leve e que se destaca com facilidade. Então, tem casos desses aqui que você vê que até vai soltando automaticamente. Tem escória que ela vai levantando, ela vai resfriando, o metal embaixo dela solidificou, ela vai contraindo provavelmente, e ela vai se destacando. Em alguns casos, ela deve dar um estalinho que está pulando fora, pipocando ali da solda. Tá? A penetração é razoavelmente boa, a taxa de deposição é elevada, então você consegue uma boa velocidade de soldagem, né? Porém, limitação da posição de soldagem. Então, tem um tipo de posição que vai favorecer o revestimento ácido. Ele é bom em vários aspectos, menos em posições que dificultam a deposição. Aí, se você tiver esse complicador de uma posição que dificulta a deposição do metal, atrapalha. Ele tem essa limitação. Não vai conseguir. É necessário que o metal de base tenha baixo teor de carbono e impurezas, a fim de evitar trincamento de solidificação. Então, materiais de baixo carbono. Aí vai lembrar lá da classificação dos ácidos: baixo, médio, alto carbono. Ok? Revestimento rutílico, grande quantidade de rutilo, né? O óxido de titânio, no revestimento, gerando uma escória abundante, leve e de fácil remoção também. Então, por isso que é muito utilizado o rutílio. Taxa de deposição é boa, o eletrodo é soldável em todas as posições e a penetração é média. Então, ele consegue suprir na média, no uso geral, muitas aplicações. Por isso que não é mais utilizado o primeiro, que é o oxidante, certo? Então, aí nós temos o rutílico, que é muito utilizado. As propriedades mecânicas do metal depositado são boas, porém são exigidos os mesmos cuidados que os eletrodos do revestimento ácido, no que diz respeito ao metal base, né? Falando de metal base. E aí o ácido aqui você tem lá, baixo carbono e impureza, a fim de evitar trincamento de solidificação. Então, tomando esses cuidados, prestando atenção no que você está fazendo, ajuda muito a entender, por exemplo, por que uma solda quebrou, como que eu vou fazer para não quebrar novamente aquela solda, ou tentar refazer aquela solda de uma forma melhor, tá? Ou modificar o tipo de eletrodo também. Aí nós temos o celulósico, revestimento celulósico, com alto teor de materiais orgânicos, combustíveis, né? Então, para ajudar a queimar. Escória é pouco abundante, por quê? Porque ela vai gera mais gases do que a escória. Média dificuldade de remoção, então já atrapalha um pouquinho, porém o arco é de alta penetração, que é a sua característica mais importante. Então, vai dar uma boa penetração de soldagem. Então, o cordão de solda
vai estar jóia, porém, alguma dificuldade para retirada de escória. O cordão de solda possui um aspecto bastante medíocre e a perda por respingo é elevada. Então, você tem uma perda por respingo. Por quê? O respingo pode afetar o acabamento da solda. Tá? Porém, as propriedades mecânicas são bastante boas, com o eletrodo apresentando soldabilidade em todas as posições. Então, você tem vantagens e desvantagens que você vai equilibrar entre os tipos de revestimento. Aí, o que acontece? Como que eu vou saber se o eletrodo tem um revestimento ou outro? Simples. Seguindo a classificação da AWS, né, olhando aqui, ó, nós temos aqui, conforme a AWS, vai seguir o seguinte, a AWS E, por causa que é eletrodo para soldagem a arco, geralmente eletrodo revestido vai estar E. Aí você vai ter XX, primeiro aqui, ó, você vai ter, indica o limite de resistência do metal depositado, em KSI, né, que é quilo PSI, mania dos americanos de inventar unidade nova, igual eu falei do centímetro cúbico lá. Então, você tem um limite de resistência. Por exemplo, o mais comum é o 6013. Então, você tem aqui que é o mais comum de todos os eletrodos, mais utilizado em metalon. Você vai pegar esses aços comuns que você compra em estruturas, né, comuns de aço, esse que oxida, né, não é nada de inox, com resistência. Então, você tem lá, geralmente, é o 6013, para nós termos uma ideia. Então, 60 KSI de limite de resistência do metal depositado. Depois, indica as posições de soldagem, o tipo de revestimento e o tipo de corrente. Certo? Por quê? De acordo com o tipo de posição de soldagem, vai te ajudar a escolher o tipo de corrente. Está relacionado ali. Depois, que já não aparece muito, os principais são essa parte na especificação de eletrodo. Aí nós temos, depois, indica a dutilidade e os requisitos de impacto no metal depositado. Isso daqui já não aparece normalmente. Tá? E HZ indica teor de hidrogênio difusível em mililitros por 1.000 gramas de metal depositado. Então, você consegue, essa outra característica está relacionada com o teor de hidrogênio. Aí tem que tomar cuidado lá. E, por último, indica os requisitos de absorção de umidade, que pode estar associado com a questão do hidrogênio, né? Então, o mais importante para nós, que vai ser cobrado agora, é essa parte aqui, AWS e a princípio, 4 ou 5 números que aparecem. Por exemplo, nós temos aqui, ó, eletrodo, aqui a resistência e final 10. Aí você tem um algarismo, que é um tipo de revestimento celulósico, corrente a ser soldada, CC+, que é a corrente indireta. Porque, nesse caso, o positivo é o eletrodo. Agora, no outro caso, do ácido, o final 20 aqui, você tem a polaridade direta e não a polaridade inversa. Então, quem é negativo é o eletrodo. Então, o fluxo vai do negativo para o positivo. Então, vai favorecer o fluxo de material do eletrodo para a peça. Tá? Depois, final 1, celulósico, potássio, certo? Corrente, polaridade inversa ou corrente alternada, CC+, então eu já estou traduzindo porque tem outra nomenclatura. Segundo, rutílico, só que é o sódico, né, que com o sódio na composição. Então ele é polaridade direta e corrente alternada. O final 3 lá do 6013, então eu tenho rutílico, potássio. Por que que ele é o faz tudo? Justamente porque ele solda em todas as correntes. Os dois tipos de contínua e a alternada. O 4, rutílico, pó de ferro. Também solda em todos. Só que no caso, por ter pó de ferro, provavelmente ele vai ter alguma complicação com relação à umidade, armazenamento, oxidação. Então tem que tomar cuidado aí com esse tipo de eletrodo. O básico
é o final 5. Então, você tem básico com sódio, somente na polaridade inversa, ou polaridade indireta, corrente indireta. O 6, básico, só que de potássio. Então, ele já adiciona CC+, polaridade inversa e corrente alternada. Então, você vê que cada um, ácido, pó de ferro. Então, tem outras características diferentes do somente o ácido. O ácido com pó de ferro vai permitir corrente alternada. Por quê? Porque ele é mais ionizante, ele tem pó de ferro na composição do revestimento. O básico com pó de ferro, a mesma coisa, permitindo a corrente alternada por causa do agente ionizante, por exemplo, do pó de ferro ali, que ajuda na condução da energia. Ok? Então, nós temos alguns elementos, por exemplo, esse 8 aqui, ele vai aparecer num outro tipo, que é muito comum, que é o E7018, tá? Na classificação da AWS, não na classificação, por exemplo, do fabricante. Aí, do fabricante, você tem que ver que ele é equivalente a qual eletrodo na classificação geral da AWS. Porque um mesmo fabricante pode ter 3, 4 eletrodos e todos eles se encaixam na classificação do E6013. Porém, o fabricante anuncia que aquele ali vai ajudar em tal característica, apesar dele coincidir com a classificação AWS 6013 e o outro também, mas ele dá algumas características diferentes. E no caso, um outro comum, que é o 7018, E7018, que aí você vai ter justamente essa característica do 8 aqui no final, do básico pó de ferro, né? E a corrente a ser soldada. Ok? Então, você tem lá o penúltimo algarismo, que é a posição de soldagem. Então, você pode ter lá todas as posições, né? O 13, por exemplo, 6013, ou 7018. Então, você tem também essa questão da soldagem. Segundo, plano e horizontal, né? Então, ou somente soldagem na posição plana, quer dizer, não solda sobre cabeça. Ok? Então, aí os números com relação à soldagem. Depois, alguns códigos, que esses aqui não são importantes para vocês, mas caso venha encontrar ou trabalhar na área de soldagem e quiser aprofundar, tem mais alguns elementos aqui de códigos de outros tipos de eletrodos específicos para alguma área. Por exemplo, soldagem de estrutura de carro de corrida. Utiliza um metal específico. Tá bom? Ok? Outras especificações importantes também, soldagem para aço carbono. Então, você tem normas que falam sobre eletrodos revestidos para um tipo de soldagem. Aço carbono em baixa liga, aço inoxidável, entre outros. Bom? Então, nesse caso aí, pessoal, nós ficamos por aqui, certo? Por hoje é só. Finalizamos a parte de soldagem com eletrodo revestido. Vou colocar alguns vídeos complementares da parte prática, certo? Já que a última experiência que eu tentei fazer com vocês prática não deu muito certo. Não esquece, Luiz Fernando, que você ficou me devendo o código dos eletrodos que usam aí na fazenda. Tá bom? Ok, Luiz Fernando? E eu vou interromper a gravação e alguma dúvida, que aí eu vou pegar uma aguinha.